Olá, queridos, olha eu de volta para encerrarmos esse trabalho, né? A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser perseverantes e é o que nós estamos fazendo aqui, queridos. Afinal de contas, nós precisamos nos alimentar da palavra do nosso Deus. Nesse momento, eu vou fazer uma oração aqui e vou chamar o pastor Adalto para que ele venha trazer o estudo da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos orienta que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, não é assim? Então chegou o momento da palavra do nosso Deus eterno. Aleluia, peço perdão aos amados irmãos. Pelo que eu estou vendo, acho que perdemos a outra parte do vídeo, porque o celular descarregou e quando descarrega assim, já sabe, né? Não tem como nós salvarmos o conteúdo. Mas não importa. O importante é que nós estamos aqui para engrandecer o nome do nosso Deus. Então eu vou fazer uma oração e chamar o pastor Adalto. Senhor, meu Deus amado, nos colocamos nesta noite diante da tua presença, Pai. E te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por tudo, meu Senhor. Te damos graça por tudo, porque a tua palavra é fiel e maravilhosa, Pai. Obrigada porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Essa pessoa que está assistindo o culto nesta noite, não sei como é que se conta a situação dessa pessoa, mas o desejo do meu coração, Pai, é que o Senhor cuide, meu Deus. Cuide dele, meu Deus, cuide dela nos mínimos detalhes. Seja qual for a área que ele estiver enfrentando, meu Deus amado, problemas e dificuldades. Eu sei que o Senhor pode sanar, Pai. Dá sabedoria, dá estratégia a teu filho, a tua filha. E ajuda, meu Deus amado, para que eles possam, meu Deus, galgar, meu Deus, lugares altos, alcançar a vitória em Cristo Jesus. Fala conosco através da tua palavra, meu Senhor, e no teu estudo. Então que o Senhor venha nos edificar, venha nos ensinar, nos alimentar, Pai, nesta noite. É o que eu oro a Ti em nome de Jesus e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor Adalto. Glória a Deus. Oh, glória, graças a Deus. Saúde aí os irmãos. Com a paz do Senhor, amém? Tivemos um período ausente, por motivo de força maior, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui de novo. A gente é perceptível a algumas dificuldades técnicas, mas como já foi falado anteriormente, né? A gente tem que perseverar. A gente não pode desistir. O apóstolo Paulo ele disse: prossigo para o alvo, né? Para a vocação, para a carreira que nos foi proposta. Então a gente não pode desistir, ainda que as dificuldades, ainda que o cenário, né? O cenário apresente diferente, né? A circunstância aparentemente não seja favorável, mas a gente tem que perseverar. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Hoje a gente eu quero falar um pouquinho, né? Um pouco aí da igreja de Laodiceia e a gente está aprendendo, né? Algumas coisas importantes dentro aí do estudo desse pequeno. É uma síntese que a gente vai estar fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas eu quero louvar com os irmãos. Aqui tem uma viola, um violão, né? Viola diferente de violão. Eu quero louvar ainda ao Senhor, amém? A gente, quando liga a televisão, a gente fica assustado, né? Agora a mídia voltou a enfatizar esse problema da pandemia, né? E que tem sido assustador. Claro que a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? Também é verdade. Mas também que a gente venha se fortalecer buscando a presença de Deus, né? Em nome de Jesus. Até o livro de João, 1 João, capítulo 5, se não me falha a memória, lá pelo versículo 4, vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé.
E João, ele afirma que quem está em Deus vence o mundo, né? Então, nós temos o Senhor nas nossas vidas. Claro que a gente não vai negligenciar, mas também faz necessário nós confiarmos no Senhor, né? Depositarmos nossa fé inteiramente no Senhor. E para isso é necessário nós estarmos buscando, meditando na sua palavra, porque a palavra, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu quero tentar aqui tocar um louvor. Vou botar uma cadeira aqui e sentar rapidamente, né? Louvado seja Deus, e a gente vai louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus, Ele merece. Deixar
vida e vai voltar a mim. Resistividade. Oh, oh, oh. Resistividade. Oh, glória! Vem! Louvado seja Deus! Graças a Deus, irmão! E é isso aí, viu? Aleluia! Jesus está no controle de tudo das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário nós confiarmos, né? É como foi cantado aí, né? Louvado seja Deus. As evidências gritam, né, que é para desistir. Mas ainda tem vida aí, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é contigo, Deus é conosco. E vamos confiar no Senhor, né? O segredo é confiar no Senhor, amém? Eu quero também ler uma palavra em Apocalipse, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, revelação, livro da revelação acerca das coisas que hão de acontecer. E já está acontecendo muita coisa e vai acontecer muito mais ainda, e a gente tem que perseverar e estarmos firmes. Apocalipse, capítulo de número 3, louvado seja Deus. Eu vou ler 14 ao 21, 7 versículos, né? Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, aleluia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que for frio quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírios para que vejam. E repreende e castigo todos quanto amam. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei como meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente sabe que, louvado seja Deus, Laodiceia foi a 7ª igreja da Ásia, né? 7ª igreja da Ásia. E a gente percebe algumas complacência e apatia da igreja, a igreja de Laodiceia, em relação ao Senhor, em relação ao Senhor Jesus, né? Você sentiu essa apatia e complacência em relação à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela teve um comportamento que não foi muito agradável aos olhos do Senhor, e o Senhor repreendeu essa igreja, a igreja de Laodiceia, né? É tanta coisa para a gente falar, mas a gente precisa ser assim bastante sucinto, né? Na explicação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente vai estar falando algumas coisas que é importante
para nós, para o nosso aprendizado, para nós que somos estudantes da Palavra de Deus e conhecemos um pouco da Palavra de Deus. Nós sabemos que o escritor do Apocalipse, João Apóstolo, né, já foi falado isso aqui, ele foi levado para a ilha de Patmos, né? O Senhor ali fez um grande milagre através de João. Ele foi lançado, né, no caldeirão, e ali ele sai intacto. Tudo isso porque ele não quis adorar, não quis. Na época o imperador Domiciano, ele se intitulava um Deus, ele queria principalmente que João se prostrasse, adorasse, e João, de fato, João andou com Jesus, João declinou, deitou, descansou. Era o apóstolo que descansava no toque de Jesus, no peito de Jesus, né? Era um dos mais achegados a Jesus, né? Antes João, ele era seguidor de João apóstolo, João Batista, pescador, e a família, o pai era pescador, né? Mas só que aí lá na frente ele vai e passa a seguir a Jesus, e a gente percebe que João ele era achegado a Jesus. Então como é que um homem desse iria se prostrar, né, diante de um homem como ele? De hipótese alguma, aí ele sabia que só deveria se prostrar como judeu, e aprendeu isso o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então foi levado, e ali ele teve visões, ele foi arrebatado, né? E ali o Senhor deu visões, várias visões, e também mandou que ele escrevesse cartas ali, mandasse os pastores, falar o anjo da igreja, né? O anjo da igreja refere aos pastores das 7 igrejas, de cada igreja. O Senhor foi falando do comportamento de cada igreja, né? Do posicionamento de cada igreja. E a igreja aí de Laodiceia, né? Era uma igreja, a gente percebe assim que era a Laodiceia, na realidade, os habitantes eram pessoas de condições, né? Laodiceia, o próprio nome Laodiceia, foi porque o governador sírio chamado Antíoco II, ele reconstruiu esta cidade, e em homenagem à sua esposa, Laodice, ele coloca o nome, né? Então por isso que ela traz esse nome de Laodiceia. E esta cidade de Laodiceia ficava em torno de 145 quilômetros de distância de Éfeso. Ficava a leste de Éfeso, e 72 quilômetros a sudoeste de Filadélfia, né? E aí a gente já começa a observar, né? Algumas, aí a gente fala de Éfeso, uma cidade importante também, no tocante ao mercantilismo, né? E Filadélfia, né? Fala de Filadélfia, mas tinha outras cidades também, que Hierápolis, né? Hierápolis, tinha mais outra cidade, Colosso, né? Colosso era uma cidade próxima dali de Laodiceia, Hierápolis, Colosso, né? Louvado seja Deus. Então a gente já começa a entender o porquê o nome Laodiceia, né? Era porque o governador Antíoco II, ele construiu a cidade,
em homenagem à sua esposa, ele coloca o nome que era Laodice, ele colocou o nome Laodiceia, o nome da cidade, que era o nome da esposa de Antíoco II. Essa cidade ela fazia parte da Frígia e ela era a cidade da Frígia, né, e que também pertencia à província romana da Ásia. Fazia parte da Frígia e pertencia à província romana da Ásia, né? Louvado seja Deus. E que ficava localizada no vale do Rio, no vale do Lico, o rio Lico. O que é mais aí? A gente, então, e a cidade, era uma cidade, como eu falei, as cidades mais próximas, como eu citei aqui, Filadélfia, Hierápolis e Colosso, né? Ela ficava entre, assim, em um entroncamento de rotas comerciais. Entroncamento de rotas comerciais, né? De ligação, né? Ligava o interior da Ásia Menor ao litoral, onde ficavam algumas cidades notáveis, né? Antigamente, na antiguidade, era chamada de Dióspoli, em homenagem a Zeus e a Roais, eram deuses, né? Que em homenagem a esses deuses ela chamava de Dióspoli. Sofreu um terremoto, né? E por isso ela foi construída ou reconstruída por um tipo, segundo que eu falei nesse instante. E aí, por causa do governo romano, ela passou a ser um centro, né? Um importante centro administrativo e judiciário. E não só isso, né? Por causa também e também comercial, né? O comércio, a indústria era forte lá. E que indústria era essa? Como ficava em rotas, havia também a facilidade, o sistema rodoviário era de grande facilidade para ele. Era o sistema rodoviário, um sistema robusto, né? Havia uma grande força, porque ela ficava em trocamento, em rotas, e o sistema rodoviário facilitava essa indústria, a indústria e o comércio. E que ela comercializava, ela fabricava, na realidade, uma lã negra, a lã negra, e que era exportada e que servia para tecidos. E não só isso, ela tinha uma faculdade, né? Ela tinha uma... Cadê aqui? Ela tinha uma faculdade, um centro de medicina, aliás, que cuidava tanto dos olhos como dos ouvidos. E ela produzia colírios de maneira escolhida com tanta eficácia que tornou-se se expandindo em todo o mundo greco-romano. Né? Então a gente já começa a observar, vamos dizer assim, substratos, né, que fortalecia a igreja ou a cidade de Laodiceia, né? São substratos que fortaleciam a igreja de Laodiceia, né? Tudo isso que aí a gente está mencionando. Então a gente era uma cidade rica, tinha pessoas
de condições nessa cidade. Tinha ginásios, teatro, tudo isso ajudava no crescimento econômico da cidade de Laodiceia, o crescimento econômico na infraestrutura de Laodiceia, certo? Seus habitantes tinham condições financeiras, tinha um banqueiro nessa cidade, pessoas de condições, de poder aquisitivo. E, na realidade, Laodiceia ela sofreu 2 terremotos. No ano 17 depois de Cristo e no ano 60 depois de Cristo. O primeiro terremoto teve ajuda do governo. O segundo terremoto, a população não deixou que o governo se intervisse, haja vista por causa do poder aquisitivo que as pessoas tinham. Então elas reconstruíram a cidade, elas não recusaram o auxílio do governo. Aí a gente já vai percebendo o porquê Jesus usa algumas palavras assim, e fala de colírios, fala de vestes, E aí a gente já vai entendendo algumas coisas que Jesus usou como exemplos para que eles entendessem. Então, por eles terem condições financeiras, um poder aquisitivo forte, então isso eles recusaram a ajuda do governo e em tempo hábil eles construíram de novo a cidade em tempo hábil. Então, sem contar que havia uma comunidade judaica muito próspera nessa cidade, e recusava o governo Seleucida, agora de Antíoco III, Antíoco III. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a água que passava no aqueduto, uma certa quantidade de bicarbonato de sódio, e era água quente, águas, não era nem quente, perdão, águas mornas que passavam pelo duto, que vinha ali de Herápolis. As águas de Herápolis eram águas medicinais. As águas de Herápolis, águas medicinais, águas termais, E a água que passava pelo aqueduto ou pelo duto para chegar em Laodiceia, a água era morna. Então, quando as pessoas faziam ingestão dessa água, elas sentiam o quê? Ânsia de vômito. Ou seja, elas sentiam náuseas, Causavam náuseas, ânsia de vômito. Então, daí a gente já vai entendendo porque Jesus faz essa comparação, E ele cita algumas coisas. Ele vai falar de água, o versículo 15, ele vai dizer: eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fora frio ou quente. As águas de Colosso eram águas frias, as águas de Herápolis, águas quentes, águas termais, e as águas de Laodiceia, águas mornas. Então Jesus fala do comportamento, do nível espiritual. Agora a carta vai mostrar em que estado espiritual estava esta igreja, de maneira que Jesus estava do lado de fora, porque o versículo 20 vai dizer que eis que eu estou à porta e bato, Quem está à porta e bate,
está do lado de fora, né? E quer entrar, e ele estava batendo. Essa igreja é uma igreja autossuficiente, porque a gente percebe que o povo, a quantidade de judeus que tinha, eram pessoas de condições, pessoas que tinham um poder aquisitivo muito grande e que achavam que não precisava de nada porque tinha o dinheiro. Nós sabemos que na terra, em parte, o dinheiro, ele tem uma influência muito grande. Por quê? Porque sem o dinheiro a gente não pode comprar, sem o dinheiro você não pode se vestir, sem o dinheiro você não pode ter um plano de saúde. Vai depender do Sistema Único de Saúde, do SUS, que infelizmente muitas pessoas têm sofrido aí, né, com o Sistema Único, pessoas têm morrido na realidade, por causa da deficiência, né? Infelizmente o nosso país tem essa deficiência nos 3 pilares, né? 3 pilares: saúde, educação e segurança. Percebe-se a deficiência nesses 3 pilares, que são pilares importantes para a sociedade, né? E o fator econômico, ele traz problemas terríveis, problemas de saúde, né? O fator econômico traz vários problemas. O fator econômico, ele traz, de conforto terrível. Então o dinheiro realmente ele tem aquela vamos dizer, se o dinheiro você tem acesso, você tem algumas acessibilidades, mas o dinheiro também o dinheiro sem Jesus é complicado, né? Não é que ter dinheiro é pecado, não é isso. Não é que a palavra diz, o apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, o apego, o coração ao dinheiro. Louvado seja Deus, né? Mas, louvado seja o nome do Senhor. O problema dessa igreja é que ela é autossuficiente, que é a igreja que achava que não precisava de nada. Quando o homem ele começa a ser autossuficiente, achar que ele é poderoso, ele está correndo um grande perigo. Na realidade, a autossuficiência ela traz alguns problemas terríveis, né? Algumas, vamos dizer assim, alguns problemas seríssimos para a vida do ser humano. São agravantes, né? Que termina destruindo, entre aspas, o ser humano, a autossuficiência. Então, essa igreja ela começou a entrar por esta porta da autossuficiência, que isso causou uma, vamos dizer assim, uma repulsa ao nosso Senhor Jesus, né? Este comportamento. E aí a gente percebe algumas palavras que o Senhor usa aqui em relação aos crentes laodicenses, né? Como ele vai dizer que aconselho-te. Aí o versículo 17 diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Observe realmente como estava essa igreja. Achava que não precisava de nada. Se você ler João 15, Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Eles tinham dinheiro, tinham realmente poder, reportando seria poder aquisitivo, mas não tinha Jesus. E, apesar de ser igreja, Jesus não estava na igreja. O comportamento desses tipos de crentes afastava Jesus, ou seja, eles colocavam Jesus para fora da igreja.
Resumindo, a igreja não tinha presença de Deus. Pense aí, uma igreja sem presença de Deus. É uma igreja opaca, é uma igreja fria, é uma igreja morta, né? E Jesus disse que era igreja morna e que causava ânsia de vômito a Jesus. Imagine, a água morna, você sente náuseas, sente vontade de vomitar. O seu organismo rejeita a água morna. Era a situação que estava os crentes laodicenses, precisavam, na realidade, entrar pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai citar, né? E chama de desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Né? Talvez aí eles não entendessem. Por que Jesus usou essa palavra, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Pobre, talvez eles não entendessem aí, né? Quando eles observavam assim, por serem ricos, né, ter poder aquisitivo, Jesus ele fala o oposto do que eles eram, né? Porque eles eram ricos, tinham condições, e Jesus chama de pobre no sentido aí espiritual, irmãos. No sentido espiritual. Eles eram pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não tinham comunhão com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Eles precisavam nascer de novo. Eles precisavam ter um novo nascimento. Não adiantava ter tanto dinheiro e não ter vida com Deus, não ter intimidade com Deus, não ter presença de Deus. É isso que a palavra está me mostrando. E que adianta ter tanto dinheiro e não ter presença de Deus, não ter Jesus na vida. É uma vida sem sabor, é um sal insípido que só serve para ser pisado pelos homens. Mas quando se tem dinheiro e tem Jesus, aí é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pobre, cego e nu. Agora imagine, eles fabricavam, eles tinham uma substância, aleluia, para a fabricação de colírios, que tinha de grande utilidade para os olhos, né? Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz para eles que eles eram pobres, tudo o oposto, né? Aleluia! Pobre, cego e nu. Aí de novo, pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Fabricavam colírios que expandiu, tornou-se de grande notoriedade no mundo greco-romano. E aqui a gente esquece, desde quando eles fabricavam colírios. Aí depois Jesus diz, e nu, ele era uma potência têxtil, a indústria era forte e eles exportavam lã negra e grande utilidade para tecidos. Então Jesus diz de novo o oposto, nu, aleluia, nu espiritualmente. Três coisas: miserável, desgraçado, miserável 2, pobre 3, cego 4, nu 5. 5 características da igreja de Laodiceia: pobre, miserável, cego, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora o conselho de Jesus para esta igreja que estava nesse caos espiritual. Aleluia! Comprar de Jesus ouro provado no fogo. É o conselho de Jesus. Aleluia! Para que te enriqueça. Ouro provado no fogo. Vestes brancas, né? Para que te vista
e não apareça a vergonha da tua nudez, e que use os olhos com colírios para que vejam. Tá vendo? Aleluia. Vestes brancas. Essas vestes brancas fala de as vestes espirituais. Vestes brancas, a vida espiritual. Eles precisavam realmente nascer de novo. Eles precisavam ter encontro com Jesus. Eles precisavam ser fervorosos. Aleluia. Eles precisavam ter a presença de Deus. Eles precisavam ter visão espiritual, porque não tinham visão espiritual. Eles eram carnais, eles eram materialistas. Aleluia. Eles eram materialistas, não tinha visão espiritual nenhuma, não tinha espiritualidade nenhuma. Jesus não queria uma igreja sem visão, uma igreja nua espiritualmente. Aleluia, né? Uma igreja nua espiritualmente. Porque quando o pecado entra, a pessoa fica nua espiritualmente. Quando o homem pecou no Éden, ele estava nu. Porque até então, aleluia, entendam isso, né? Nu, quando ele pecou, ele passou a ficar nu no sentido espiritualmente. Eles eram revestidos, eles eram vestidos pela presença de Deus. Tanto que eles não enxergavam. Quando eles estavam andando certinho, não havia comido o fruto do conhecimento, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam vestidos espiritualmente. Aleluia. Mas quando eles pecaram, eles ficaram nus. E eles perceberam que estavam nus, né? Ou seja, a visão carnal se abriu, porque até então eles tinham visão espiritual. E eles se enxergavam vestidos. Mas ele pecou, o pecado fez com que a visão carnal entrasse. Então eles passaram, agora foi o oposto, eles ficaram cegos, né? E ficaram cegos e ficaram nus, no sentido espiritual. Foi necessário o Cordeiro, aleluia, morrer por causa deles, do pecado deles, e aí eles foram vestidos agora no sentido espiritual, apontando quando é morto o Cordeiro e colocado as vestes, apontava para o sacrifício de Jesus, aleluia, né? E através disso, no sacrifício de Jesus, pelas nossas vidas, e todo aquele que tem encontro com Jesus, que recebe a Jesus na sua vida, agora passa a ser revestido, aleluia, passa a ter a veste espiritual. Glória a Deus, porque o pecado ele faz com que a pessoa fique nu, fique cego. Aí, então Jesus queria que eles de fato tivessem um encontro, tivessem a presença, aleluia, e que tivesse visão espiritual, porque eles estavam cegos. Louvado seja Deus, né? Versículo 20 vai dizer que eles estavam lá de fora e que nem traz, que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei com ele e ele comigo. A gente sabe que a ceia também ali representa a comunhão, né? Coinonia, comunhão, glória a Deus, a comunhão. Jesus queria ter uma comunhão com os crentes laodicenses. Era necessário, mas para ter comunhão com os crentes laodicenses, eles precisavam abrir a porta. Eles precisavam abrir o coração, eles precisavam dar uma oportunidade, abrir a porta para Jesus, porque até então Jesus não estava tendo a oportunidade, ali estava imperando, como eu falei, a autossuficiência, aleluia, a exaltação, o eu do homem. Então Jesus não pode operar onde tem o eu do homem, onde tem a exaltação, aleluia, a autossuficiência. Jesus ele se afasta, ele não pode estar presente em pessoas com esse tipo, ou igrejas com esse tipo de comportamento. É isso? Então, Jesus estava do lado de fora, estava batendo para poder entrar. Ou seja, querendo que fosse aberta, aleluia, fosse dado espaço para Jesus, uma oportunidade. Agora imagine, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, querendo uma oportunidade, batendo a porta da igreja, porque até então ele não estava nesta igreja, estava do lado de fora. Ao que vencer, lhe concederei que se assente, aleluia, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
E assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. É o que vencer. Vencer as lutas, vencer as tentações, vencer as adversidades, perseverar até o fim com Cristo, lá sentará, né? Sentará com Ele. Ele está falando aqui, né? Que se assente comigo no meu trono, um privilégio, né? Como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então aí, você e nós temos que vencermos, né? Cada dia, como eu sempre falo, todo dia a gente mata um leão, mata um urso, mata um gigante. E aí a gente tem que estar realmente lutando, se esforçando para que haja todo vencedor, ele enfrenta dificuldades. Eu, como atleta de Cristo, no tocante aí ao esporte, né? E tenho muita experiência nessa área. Louvado seja Deus, 35 anos. E isso me incentivou a estudar mais um pouquinho, né? E aí estudar a educação física, né? E nessa vasta experiência no atletismo, no esporte, e se eu entrar nisso aqui, a gente vai tomar muito tempo, mas assim, eu quero só contar um pouco da experiência, de fazer uma comparação, né? O Paulo fez uma comparação do atleta que corre no estádio, ele fala da carreira de um atleta com a carreira espiritual. Nós somos atletas de Cristo, na realidade, porque estamos correndo, estamos em uma carreira essa que é diferente da carreira no sentido físico, né? Porque no sentido físico, a carreira, uma competição de atletismo, prova de pista, existe três premiações, né? Vamos dizer assim, 3 classificações, né? Prova de pista tem a medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Primeiro, segundo e terceiro. O cara que chega em quarto colocado, que chega em quinto, ele não vai ganhar medalha. Tudo bem, ele perseverou, ele correu, ele completou a prova, mas a premiação, se for, vamos dizer assim, se for esse tipo de classificação, dentro de uma prova de pista, porque normalmente uma prova de pista primeiro, segundo e terceiro, são os 3 melhores atletas. Quarto, quinto, diante, realmente, se for, vamos dizer assim, um campeonato, uma Olimpíada, dependendo, na minha época, os 8 primeiros atletas, ele pontuava a delegação, né? A delegação. Então, se eu for, como eu fui, vamos dizer, eu fui 7º colocado lá em Distrito Federal, Brasília, e em São Paulo em 90 e 91. Então, 7º, 8º. Então, até a 8ª posição pontuava a delegação, porque eu fui representando a Bahia. Então, aí pontuava a delegação, mas a nível de medalha, só perdi os 3 primeiros. Na carreira, agora voltando para a carreira espiritual. Na carreira espiritual, que todos correm, como Paulo fala, e todos, claro, completando essa carreira, vão receber a coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que é atleta de Cristo, persevere, continue nessa carreira espiritual, porque no final você vai receber a sua coroa. Amém? Eu quero fazer uma breve oração. Quero desde já fazer minhas considerações finais, agradecendo a todos vocês que estão aí acompanhando esta live, né? Que acompanhou esse pequeno estudo, aquele que ou aquela que vai assistir posteriormente, que Deus também continue abençoando, né? Que você continue perseverando
em nome do Senhor Jesus. Amém? Eterno Deus e Pai, nesta noite somos gratos a Ti por tudo. Em nome de Jesus, continua nos guardando, nos livrando de toda enfermidade, todo esse vírus maléfico que tem aí sofrido mutações, que tem se alastrado pela face da terra. Em nome de Jesus, eu desfaço agora este mal que caia por terra, seja desfeito em nome do Senhor Jesus. E que, Pai, te peço, nos cubra com teu sangue, nos guarde, nos livre de todo mal em nome de Jesus. Eu profetizo uma noite abençoada. Eu profetizo em nome de Jesus semana de vitória. Toma cada um dos teus filhos. Meu Deus, dá vitória, super necessidade. Fortaleça, anima. Abre portas, meu Senhor. Tu tens a chave, diz a palavra, que abre e ninguém fecha. Então determinamos portas abertas. Determinamos provisões para os lares, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, aumenta a nossa fé. A palavra diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aumenta a nossa fé, tira todo espírito de incredulidade no nosso coração, que bate em retirada por haver um sem retorno em nome de Jesus. Meu Deus, eu determino a cura, a saúde para todos aqueles que encontram-se enfermos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Aleluia. E com esse servo, o grande amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aí, aqui, né, em nome do Senhor Jesus, a partir das 19h30 e domingo a partir das 18 horas. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Assim está encerrado em nome de Jesus.